tem material de actina também. Não, pois é tão... assim, quando eu comecei a imaginar assim, o que é contração muscular, sem pensar só em músculo e inserção, origem e inserção, e passei a pensar, nossa, isso daqui contrai, transfere uma energia elástica, daí faz muito mais sentido até. Sobretudo Isso, pelo potencial elástico assim, do movimento. Sabe? exatamente. É. E aí essa somação de força é feita pelo conjunto facial, né? Não sei se caiu. Estamos em pé. Acho que o professor caiu, só um pouquinho. Tá. Ajuda ele a levantar. É difícil? Ele é pesado? Eu acho que sim. Por aqui eu imagino que ele é grande. Ele está voltando, só um pouquinho. Tá. Acho que ele tinha um compromisso numa outra sala, ele me falou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí, voltei. Beleza. Tinha travado. Internet. É daí que tá difícil o negócio aqui, gente. Eu vou conectar pelo celular ali, tá? Pra gente dar andamento. Dá para entrar pelo celular também, né? Isso que você falou, né? Aham. Acho que eu vou Se fazer reiniciar o computador, peraí, já volto, tá? Tá bom.
Aqui. Cabelo. Aí, vamos lá começar, então? A Marjorie conseguiu conectar também, Marjorie? Ah, tá lá. Aí, grande Marjorie, que bom que você está aqui com a gente também. Eu não sei se tem alguém da equipe, Júlia, talvez, você consegue dar destaque quando o Johannes começar a falar? Ah, eu consegui. Aí, beleza. Deu? Consigo. Aí. Qualquer coisa eu faço aqui. Tá, beleza. Aí. Então, pessoal, vamos começando sem mais delongas, né? Estamos aqui no projeto de extensão Educação Rentável, com o tema Geração de Valor em Fitness, e temos 2 convidados especiais aqui nessa série de programas para falar sobre um tema que eu considero bem inovador, e o Johannes vai explicar melhor até para a gente como é que isso foi surgindo, e está surgindo, e ainda está muito pouco no treinamento da face, né? Que é considerar a massa muscular ali uma... aliás, como a gente estava falando no começo aqui, a funcionalidade da face muscular e como isso ali pode integrar com a educação física, né? E daí temos a Marjorie também, que é super legal o trabalho dela, porque ela é formada em educação física, trabalha super bem com Pilates, né, Marjorie? E eu lembro que eu fui num evento e fiz um curso com você, uma oficina, na verdade, sobre os trilhos anatômicos, né? E daí, como as duas coisas se conversam, acho que é bem legal a gente enriquecer esse bate-papo, sempre pensando assim que a nossa audiência aqui é aquele professor que tem formação, que vai se formar já em breve, e também aqueles recém-formados e pessoas que estão buscando atualização para trabalhar e inovar no fitness. Eu acho que, sobretudo, ganhar qualidade de trabalho, sabe? Ter um olhar mais cuidadoso, assim, e pensar nessa dimensão da praxis, né? Então, da integração da teoria, da fundamentação conceitual com aquilo que é a prática do dia a dia mesmo, né? Então, eu já vou passar a palavra para o Johannes, né? Se você puder começar, e contar um pouquinho aqui o que é que você anda descobrindo na face muscular. Bom, primeiro, meu nome é Johannes Freiberg, sou formado pela Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, numa turma de 1983, acho que algumas pessoas não tinham nascido ainda, não tem problema, mas eu sou dessa geração e fui atleta, né? E fui técnico de seleção paulista e brasileira há muitos anos, então, quer dizer, tem digamos, essa expertise, né, de trabalhar com treinamento de alto rendimento também. E em 1998, eu fui estudar o método de integração estrutural Rolfing, que é um trabalho terapêutico manipulativo, e de lá eu tive contato com a fáscia, a tal da fáscia. E nesse trabalho, a doutora Aida Rolfing, que era a criadora do método Rolfing, da metodologia do Rolfing, falava da fáscia como uma estrutura totalmente relacionada ao campo gravitacional. Ou seja, que nós tínhamos desenvolvido, né, um certo sistema facial que nos permitia estar sobre a superfície terrestre. E o trabalho da doutora Aida implicava que, ao mover esses tecidos, poderia haver uma reorganização postural e uma melhora no comportamento coordenativo. Então, ela começa pela primeira vez a relacionar, né, uma outra estrutura, uma outro componente, né, do corpo que estava relacionado a uma parte estrutural. E o Andrei Steele, da osteopatia, vai falar já lá no século XIX a relação possível da fáscia com o sistema nervoso, porque ele mexia nos seus pacientes e essas pessoas tinham uma melhora, ou seja, não tinham, saíam da questão da dor, mas também tinham uma melhora postural, de movimento, que ele entendia que talvez fosse ligado ao sistema nervoso. Então, a gente tem 2 fundações grandes aí de ideias, uma estrutural relacionada diretamente ao movimento e outra direcionada à questão associada ao sistema nervoso, né? Bom, então isso veio andando. Quando foi em 2007, um sujeito chamado Robert Schleip traz, né, junto com um grupo de rolfistas, um grupo de cientistas que estavam estudando a fáscia sobre outros aspectos, já estavam estudando a fáscia do ponto de vista de movimento muito antes,
entenderam que seria interessante fazer o primeiro congresso sobre fáscia, juntando terapeutas e pesquisadores. E desse movimento se entendeu pela primeira vez que a fáscia tinha importância no aspecto motor e locomotor do ponto de vista de ser ativa nessa ação. Então, a partir dali, se começou a construir uma frase que depois, hoje é muito usada, que a fáscia, né, é treinável e ela é parte do componente motor. Isso, então, são as duas momentos em que se funda esse conceito. Então, junto com isso, em 2009, nasce um trabalho chamado Fascial Fitness, onde se vai pensar, né, que a fáscia teria um trabalho de especificidade no seu treinamento e que ela, então, seria um componente a ser utilizado nas práticas de movimento. Nesse grupo estão, né, entre outros, Robert Schleip, está também, né, o professor Thomas Myers, dos trilhos anatômicos, Carlos Stecco, Antônio Stecco, que são pesquisadores sobre fáscia, mas também estava o professor Aram Patsis, da Universidade de Humboldt, que trabalha com a questão do movimento, a função dos tendões, né, na organização da força, mas também estava o Michael Kerr, que é um outro pesquisador de movimento relacionado, estudando também tendões em movimento, e havia uma outra pesquisadora chamada Langevin, que estava pensando, né, que o estiramento, os trabalhos de alongamento na fáscia poderiam reduzir questões dolorosas das costas, mas que também estariam associadas à questão da mobilidade geral. Então, esse grupo, né, de pessoas que vem pensando o movimento e pensando agora o sistema facial começa a trazer uma novidade para dentro do campo da atividade física. Então, em 2014, eu vou para a Alemanha conhecer o professor Robert Schleip. Eu já vinha desenvolvendo um programa de fáscia e movimento aqui no Brasil, que culminou, né, num programa junto à Core 360, que era uma equipe que trabalhava com treinamento funcional. E nós desenvolvemos o primeiro programa de treinamento de fáscia associadas ao programa de treinamento funcional, e isso foi em 2012. Então, em 2014, eu vou para a Alemanha, conhecer o professor Robert Schleip, e de lá, então, eu vou começar a também entender a fáscia sobre vários aspectos, que é isso que eu vou começar a abrir para vocês. Então, acho que por que é que a gente, né, o que é que a fáscia tem com toda essa Desculpa, história? mas eu achei super legal descobrir que a Core 360 estava né, no início de todo esse movimento ali, porque eles são muito competentes no que eles fazem e, Sim. cara, eu lembro que eu fiz um curso com eles de funcional em 2006, 2007, então faz bastante tempo já e os caras estavam inovando desde então, né? Então, que legal que Sim. eles avançaram ainda mais nesse sentido. Avançaram, então, porque o Ricardo Delia, que é o pai do Luciano, né, meu amigão assim do karatê. O Ricardo foi meu técnico, depois nós trabalhamos juntos, tivemos academia juntos, né? E o Luciano foi meu aluno de karatê também. Então, eu estou desde o começo assim do surgimento do treinamento funcional com eles, né? Participando desse movimento, mas depois eu me torno um professor também e eles trazem, né? O Luciano e o Ricardo, né? Trazem para dentro do treinamento funcional esse conceito da fáscia para a treinabilidade. Então, nós começamos a conversar lá por ano de 2010, 2011. Em 2012, a gente introduziu o programa e ele se lançou como um programa da Core 360. E isso foi de verdade uma inovação. Era muito novo, ninguém entendia bem o que estava acontecendo. Era muito engraçado, né? Mas é isso que você está trazendo. Você vê, de lá para cá já são quase 9 anos, né? Até começar agora que está maturando a ideia da fáscia como um componente motor, né? Mas você vê, são 9 anos que eu trabalho nesse sentido para trazer essa questão para dentro do campo da educação física, particularmente, né? E, Que foi a minha batalha, né? Johannes, eu tenho assim uma dúvida, porque precisa ser mais ilustrativo, digamos assim. Eu demorei até para assimilar o que eu tinha que fazer enquanto treinamento corporal ali para tocar nesse ponto. Assim. Então, o que daria para ilustrar melhor, assim? Porque daí eu penso, músculo, origem e inserção, tá, entendo como funciona, eu vou tentar trabalhar, brincar com ele. Mas qual que é a perspectiva que eu tenho que mudar para entender essa outra parte que está conectada aí, que é a face muscular? Então, quando a gente, se eu for pegar aquela imagem que é uma imagem clássica, se você pegar um pedaço de carne, né, uma fatia ali do músculo, você vai ver uma parte branca e uma parte vermelha. A parte branca é o tecido conjuntivo.
Se você pegar uma lupa e olhar bem de perto, mesmo na parte vermelha, você vai ver também partezinhas brancas, que são fibras. A gente fala, nossa, essa carne tem bastante fibra. Essa tal da fibra que a gente está lá mastigando, parece que não rói nunca, isso é o tecido conjuntivo, né? A pururuca lá da carne do porco, aquilo é tecido conjuntivo também. Então, o tecido conjuntivo é um arcabouço, a gente chama de esqueleto fibroso. É um arcabouço. Então, ossos, né? Eles estão envolvidos pelo periósteo. O periósteo é fáscia. E o osso já foi fáscia antes, só que ele recebe uma quantidade de cristais, principalmente de cálcio e magnésio, né? Que dão aquela dureza para o tecido. Então, osso já foi fáscia, mas é considerado fáscia por alguns. E o periósteo é fáscia. Ligamento é fáscia, tendão é fáscia. Cartilagem é fáscia, tá certo? A membrana meninge é fáscia. Então, todos os ligamentos são então considerados fáscia. E a sífise púbica é fáscia, né? Então, essas estruturas são chamadas fáscias. Os retináculos são tecido conjuntivo também. A fáscia lata, que é bem conhecida por todos, é fáscia também. A fáscia plantar, ou seja, é todo um tecido, né, que tem ele é produzido, formado principalmente por colágeno. Então, todo esse material branco de dentro do corpo, isso é a fáscia. Ela tem uma continuidade estrutural e toda e qualquer célula do corpo, não tem nenhuma célula do corpo que não esteja dentro do tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo é um arcabouço estrutural. Essa é a primeira forma que a gente vai pensar. Então, quando a gente está olhando ligamento e tendão, você está vendo a fáscia. Mas o que é o tendão? O tendão é a continuação do perimísio, né? Então, não é tendão e músculo. Então, o tendão é a continuação do perimísio. O que tem no perimísio? Os feixes musculares. Então, cada célula que está lá no perimísio, ela está atrelada, ela está associada ao tecido conjuntivo por uma coisa que a gente chama, né, são adesões, né, são junções celulares e adesão celular, são os dois termos usados. Cada célula, então, ela tem uma série de fibras que atravessam a membrana celular e se amarram nesse tecido periférico chamado fáscia. Então, toda vez que você tem uma contração de uma célula muscular, esse tecido periférico, que é o endomísio e depois o perimísio, eles esticam, são estirados, e nesse estiramento é isso que faz a força do movimento progredir, não é a contração da fibra. A contração da fibra faz a célula só contrair, mas esse tecido, que é o tecido conjuntivo, é quem faz uma soma de forças das células contraindo, e aí ela transmite essas forças através até o tendão, e do tendão depois é transmitido para o segmento seguinte. Então, o que é o tecido conjuntivo, né? De uma forma geral, ele é um esqueleto fibroso, capaz de dar uma estrutura para o corpo e abrigar simultaneamente todas as células, órgãos e tecidos de dentro do corpo, ou seja, ele é um arcabouço estrutural. Só que a outra coisa que ele tem, que é importante, é que o fato de ele ser feito de material de colágeno e elastina, ele é elástico. Não é? Ele poderia, se ele fosse um material rígido, como quase um pedaço de aço, ou concreto, ou cimento, não teria transmissão de força. Então, a transmissão assim de força, eu posso considerar que é uma transmissão de tensão em toda essa estrutura É de tensão. elástica, e É por isso que tensão, vai gerar uma... exatamente. Então, a O gente conceito é totalmente diferente, sim. É um detalhe, parece só um detalhe, mas muda completamente a tua concepção do que você está fazendo. Exatamente. Então, graças a essa proteína de colágeno ser uma proteína com características elásticas, ou seja, quando você estica, ela faz uma retração, ela cria uma carga mecânica, né? Então, a gente fala que ali então se acumula energia cinética, e essa carga mecânica então é transmitida de um ponto para outro do corpo, vai percorrendo o corpo todo. Não é só no tendão, vai atravessar os ligamentos. E outra coisa, por exemplo, ligamentos não estão só osso-osso, né? Na realidade, o que se mostrou é que os ligamentos são como tendões, eles também são uma continuação muscular. Então, a fibra muscular
por uma área, ela transmite força de tendão para a estrutura de periósteo, uma outra parte migra através dos ligamentos e uma outra parte migra por fora dos músculos, juntando músculo com músculo. Né? E tudo graças a essa tal dessa proteína de colágeno. Ela que é a chave dessa conversa. Então, um tendão é uma fáscia que a gente fala densa, muito bem organizada, por fibras de colágeno paralela. Quando você olha o ligamento, elas também são paralelas, porém elas são planas. Então, nos tendões elas são tubulares e na forma, por exemplo, dos ligamentos, elas são paralelas. Qual a diferença disso? Bom, no tendão ele acumula força, ele pega vários músculos, acumula força e passa para o segmento seguinte. E o ligamento? O ligamento espalha, ele faz o contrário. Então, isso permite a mobilidade. Quando eu faço aqueles movimentos de saltar de um lado para outro, né, para o exercício conjuntivo, significa estimular que haja um retraimento desse tecido elástico. Ou seja, o que você treina com a fáscia? Você treina o retraimento do tecido, e não o seu alongamento. Então, o que você quer no tecido elástico? Que ele encolha, não que ele estique. E é isso mesmo que eu ia perguntar. Nossa, repete. Então, porque a gente pensa em fazer alongamento para esticar os tecidos. Não, o colágeno ele é importante porque ele retrai, não porque ele estica. Então, a função dele é recuperar a força. Quando ele sofre uma deformação, ele volta o mais rápido possível. Isso faz com que as articulações se reorganizem espacialmente e as forças migrem de um ponto para o outro. Só que o que faz isso é que ele retrai. Tá, e daí o estímulo que eu estou buscando, então, seria alguma coisa que fosse modificando a elasticidade e depois Exatamente, ela ter essa exatamente. resposta mais rápida. Exatamente. Então, E daí você vai agora eu tirar consigo uma pensar coisa nesse com estilingue, você puxa o elástico e solta. Você não quer puxar o elástico. O elástico é para fazer a pedra ser jogada para frente. Então, quanto mais rápido ela voltar, mais alto você vai saltar. Então, os exercícios de pliometria usam muito as estruturas colagenosas para resposta rápida. Tá, mas daí esse estímulo que eu estaria dando é para entender melhor a funcionalidade ou para ganhar a condição assim Para ganhar a condição. E a sua funcionalidade é a transmissão de força. Né? E o que faz? Economia de energia. Né? Essa é uma das funções da economia. Manter a estrutura intacta, inteira, equilibrada, organizada em torno de alguns eixos de suporte. Né? E a outra é você conseguir, então, um melhor desempenho motor. Ou seja, você economiza energia e tem uma amplitude maior de movimento. Aí sim a gente fala de amplitude de movimento. Né? Porque você pega esse componente elástico e transforma em movimento, você faz muito menos movimentos para ter o mesmo rendimento de resultado. Ou seja, se eu puder correr 100 metros com 10 passos, é melhor do que correr 100 metros com 50 passos. Não é? Sim. E uma coisa que se fala do Bolt é que ele tem tendões excepcionalmente maiores que a média das pessoas. Então, ele tem um acúmulo de energia, ele aproveita muito mais a tensão elástica e usa muito menos a estrutura muscular. Ou seja, seu metabolismo ele gasta menos do que aquele que tem que contrair muitas vezes a musculatura para tentar correr na mesma velocidade que ele. Então, ele tem menos fadiga. Aí, no treinamento... Está demandando menos da musculatura e mais Exatamente. do sistema... Aí, o que inverte para o treinamento? Você vai otimizando o tecido conjuntivo, né? Então, ele vai ficando mais elástico, você tem uma economia de energia, então você tem mais resistência, você pode repetir mais vezes aquele gesto. E aí, o que você faz? Você libera a contração muscular para acumular mais carga contrátil. Então, você pode somar mais força ainda. Então, você aumenta o seu nível de impulso vertical, horizontal e assim por diante. Tá. E daí, assim, ó, se a gente fosse dar uma direção, assim, para quem trabalha com fitness, condicionamento físico, qual que é o grupo de exercícios ou os tipos de práticas que seriam legais de agregar, assim, para começar a namorar esses conceitos na prática? Então, uma parte, aí depois a Marjorie vai entrar uma parte dessa conversa. Eu começo aqui, que é... Então, o que a gente fala?
Durante os alongamentos, a gente trabalha com um conceito chamado de longas cadeias, né? Por que isso? Porque se é um tecido tridimensional, que isso aqui é um esqueleto inteiro, o trabalho de alongamento localizado não faz sentido. Então, a gente até brinco assim, quer dizer, a fáscia não conhece a articulação. Quem conhece a articulação somos nós. Então, como é que você faz os movimentos? Os seus movimentos eles devem atravessar as articulações. Então, você trabalha no alongamento não na articulação, mas você trabalha na passagem de movimento entre as várias articulações. Então, a gente chama de longas cadeias, envolvendo o corpo todo, né? Uma vez que os tecidos eles estão dinamicamente relacionados, todos os movimentos eles são encadeados entre os 4 membros e o tronco. Então, por exemplo, trabalhar em cadeia fechada é muito legal, porque você já envolve das mãos aos pés uma posição corporal. E daí você tenta fazer o movimento passar do pé para a mão simultaneamente. Depois, movimentos semibalísticos, onde ao invés de você fazer o trabalho por exemplo, localizado na articulação do ombro, o que a gente sabe hoje? Que o peitoral, né, tem uma parte da sua inserção no bíceps braquial. Não no úmero. No úmero é só uma parte, mas tem uma fáscia, né, do peitoral que vai chegar aqui no bíceps. Então, o movimento é fazer esse estiramento completo, porque você está trabalhando o complexo facial, que envolve peitoral maior, na mesma fáscia está o peitoral maior, reto do abdômen, e a fáscia braquial da linha do bíceps. Não é? Então, é um tecido só. Você tira ele da mão, ele sobe do corpo sozinho. Né? Então, é um tecido único. Então, você não vai fazer um movimento assim, ou vai fazer aqueles movimentos de punho. Na realidade, você vai fazer da fáscia palmar, levando o tríceps e envolvendo o grande dorsal. Por quê? Porque o grande dorsal está na fáscia do tríceps braquial, é a mesma fáscia. Então, aí você vai fazer um movimento em que você integra, né? Através do tecido facial, você faz a montagem do movimento, porque aí você move os tecidos ao mesmo tempo. Depois, você pode fazer um movimento local. Então, primeiro, nos alongamentos, os movimentos são chamados globais locais, né? Chamados de longas cadeias, para depois as cadeias mais locais. Então, a gente fala que o trabalho é de uma forma integrativa. Mas ela não é uma ideia, na realidade, os tecidos estão lá. Então, o grande dorsal, né, está diretamente relacionado ao glúteo máximo. Em algumas áreas, a inserção do grande dorsal é a mesma da origem do glúteo máximo, ali na altura de L4, L5. Então, a fáscia tóraco-lombar não tem osso nessa história. Não tem área óssea, não tem espinha, não tem nada. Fáscia tóraco-lombar, liga o grande dorsal ao glúteo máximo. Aí o glúteo máximo, ou uma boa parte da origem da inserção dele é na fáscia lata. E quase 20%, talvez 30% ali na crista rugosa do fêmur. E o trato iliotibial é, nesse sentido, uma linha tendinosa do glúteo máximo. Então, o trato iliotibial ele é tendão do glúteo máximo. Então, quando você vai trabalhar, então você vai vendo que vai tendo uma linha de conexão pelos sistemas faciais, né? Essa que é a abordagem. Então, você vai ter que fazer um movimento que envolva da mão aos pés, porque você está realmente trabalhando um tecido único, que ele sai lá da mão e chega lá do lado do pé contralateral. Então, hoje a gente trabalha com o conceito de contralateralidade, não só como posição de estrutura neuromotora, mas uma estrutura tensional elástica mecânica. O próprio tecido faz um jogo contralateral, né, e permite, então, essa passagem. Aí o cérebro só tem que coordenar os ritmos. Então, a gente passa a usar o córtex motor para regulação da dinâmica tensional, mas a dinâmica tensional ela vem antes da coordenação neuromuscular. Ela que ativa. Então, eu trabalho em biofeedback o tempo todo.
né? Então, é muito mais econômico para o cérebro regular o ritmo do que tentar fazer o movimento o tempo todo, coordenando, que é diferente um pouco do sistema clássico, que é todo composto no neuromotor. Você trabalha com o sistema de córtex voluntário, tudo bem, e aí você vai direto na estrutura muscular, né? Então, é uma forma do treinamento. A outra é você incluir a fáscia e depois você usa os movimentos rítmicos, oscilatórios, para gerar impulsos contínuos. Daí você pode correr, saltar, regular e fazer os movimentos que ficam complexos, porque ele junta várias estruturas. Então, só para eu fechar nisso, por exemplo, o que é um retináculo nessa conversa? Um retináculo é tipo um órgão sensorial facial. Então, ele está em áreas onde você tem um fluxo de vários músculos passando suas tensões por vários tendões ao mesmo tempo. E o retináculo fica sentindo a quantidade de força que vai passando por aqueles pontos e o córtex, então, vai recebendo essa informação. E aí você começa a coordenar, porque tem mais atividade de um lado que o outro. Então, o retináculo ele funciona como um orientador de cargas, tipo um policial no trânsito. Né? Nossa, Essa é bem interessante, né? sensacional. Enquanto você estava falando ali da cadeia longa posterior, não sei qual que é o nome certo, mas eu estava lembrando de uma coisa que eu gosto muito, que é levantamento de peso, e a posição inicial de arrancar a barra no chão, cara, você contrai o braço, contrai as costas, e daí quando você aprende a transferir isso daí para abrir o quadril, ativar os glúteos e tensionar aqui a face e a lata, nossa, daí a posição de saída ali é sensacional, assim, a posição é Exatamente. muito legal. Exatamente. E Então, se as costas estiverem desengajadas ali, daí o negócio não sai, daí você estoura tudo na lombar. exatamente. Então, tem um trabalho de um sujeito chamado Grakovets, que ele mostra que em certas posições, em certos momentos, tipo 45 graus, quando você está começando a tirar, 80% da carga é sustentada pela face tóraco-lombar e só 20% pela estrutura muscular. Nossa, e daí eu tenho a nítida, né, a sensação assim de quando eu travo bem e daí afundo na posição e daí para daí arrancar o peso, Isso. nossa, daí o negócio tá engajado assim, sabe? Exatamente. E isso é Muito, a face tóraco-lombar quem ajusta, faz os ajustes. nossa, que legal. Porque aí então, ela cria uma dinâmica entre todas as estruturas que estão vindo do braço, via grande dorsal, glúteo pelas pernas, e depois, como a face tóraco-lombar, ela faz o envoltório, ela ativa também o core pela frente. Sim, sim, sim. Então, ela que coordena, né? Então, a função do tecido conjuntivo é um sistema coordenativo, tensional mecânico, não Nossa, é? É. sensacional. Johannes, eu tô encantado com tudo isso, cara. Tô fascinado, na verdade. Eu quero estudar muito isso. Mas para a gente dar andamento, ó, o que a gente vai deixar de questão para você ir pensando, e o que eu vou te perguntar mais para o final, logo depois da fala da Marjorie, com mais 15 minutinhos ali da gente discutir, Aham. é como pôr isso em prática amanhã. Vamos nessa, Amanhã eu não deixa eu tenho já. aula, mas na quinta-feira que vem eu tenho aula prática e quero fazer alguma coisa de face Tá muscular. bom. Inclusive a Então, Júlia, né, eu passei para ela o teu material, assim, ela estudou e trouxe uma proposta de aquecimento para a gente, foi bem legal em outra aula aí. aham. Mas então, Marjorie, minha querida, vamos lá? Grande Marjorie. Olha, eu tenho uma pergunta para você já de cara, Marjorie. Aí, Eu não estou vendo a tá me Marjorie. A ouvindo? Marjorie está onde? Tô te ouvindo, aham. Agora tá aqui, boa tarde. No celular? Eu tô no celular. Tá, Quer você que consegue vire a deixar em tela? modo paisagem? Não sei como é que tá aí. É porque depois, na hora da gravação, faz diferença nos recortes, Pronto. sabe? Tá melhor assim? É isso, assim fica melhor, ótimo. Em Marjorie, eu estava lembrando uma sequência de exercícios que você fez naquela oficina, né? E lembro que você começava pela planta do pé e daí você ia desenrolando até né, a postura ereta, assim, e comentando sobre toda a questão de mobilidade, fazer alguns movimentos. Conta pra gente como é que você começa sei lá, uma primeira abordagem nessa lógica dos trilhos anatômicos. Então, primeiro, depois de escutar o Johannes aqui, né, só batendo palma, porque eu admiro demais. Tive o prazer de estudar com o Johannes em 2018, eu fiz as duas formações com ele, de facial e facial fitness. E antes, acho que em 2015, acho que foi em 2015, eu fiz a formação de trilhos anatômicos, que vinha a escola do Tom Myers para o Brasil, não tinha aula com ele, mas era uma aula de terapia manual.
Então, você começa trilhos 1 e 2, e eu fiz 4 dos 6 avançados, e aquilo me encantava por essa visão mesmo que o Hannes falou, de ter um corpo por inteiro. Eu venho de uma formação, né, tirando a educação física, eu sou formada em publicidade, então na minha cabeça sempre foi imagens, formas, e eu não entendia como era um braço, uma perna, se a gente movia o corpo. E as sensações que eu tinha sempre foram inteiras pelo corpo. Daí, tendo conhecimento, estudando, indo atrás, eu praticava, por eu ser extremamente, né, flexível. Eu sou tudo ao contrário do que o Johannes falou. Minha face, ela precisa trabalhar essa elasticidade, porque eu expando demais e para voltar, eu preciso de muito facial fitness. As pessoas olhavam isso e falavam, mas você é muito flexível, você é muito flexível. Na verdade, eu não sou flexível pelo conceito da flexibilidade, que o Johannes explica brilhantemente bem. Eu comecei a desenvolver aulas para as pessoas se tornarem um pouquinho mais molinhas. Só que quando eu ando, se fosse só uma parte, o todo não completava. E eu tentava transmitir as sensações que eu tinha para aquilo começar a fazer efeito. Então, quanto mais sensações eu passava e mais cadeias longas eu passava de movimento, os alunos evoluíam cada vez mais. Então, eu venho do caminho contrário do Johannes, né? Ele tem uma teoria enorme, uma prática maior ainda. Eu vim completamente da prática para depois entrar na teoria. Então, eu fiz um pouco desse caminho, né? Tenho muito a trilhar ainda até chegar perto do professor. Mas é muito legal que você está falando que a tua exploração inicial, o teu laboratório, a fonte do teu conhecimento ali foi sensação, então foi percepção corporal, descobrir o que está acontecendo comigo enquanto eu me mexo, né? A fáscia é sensação, né? Então, enquanto o músculo você tem graus de contração, a fáscia ou você liga ou desliga, né? De uma forma bem simples de falar. Ou você entra na postura que você equilibra a parte anterior, posterior, o corpo inteiro, né? Na questão da biotensegridade, ou você não ativa esse sistema facial. A gente não tem graus de contração, né? Que você falou do levantamento olímpico. Quando você faz a postura para o arranque, quando você engata toda aquela cadeia posterior para fazer uma extensão, o corpo se conecta. Se por acaso você soltar a mão ou soltar o joelho, desativar o glúteo, você não consegue a mesma potência. Então, essa visão global do corpo é necessário. E quando a gente está trabalhando o alongamento, treinamento, qualquer que seja a prática, é o corpo todo que está em movimento. Né? Então, não dá para pensar. E esse meu raciocínio começou, eu lembro na minha primeira aula de cinesiologia, o professor falou, descreva os músculos do chute do futebol. E eu fiquei desesperada. Mas é muita coisa. O professor olhou para mim, como assim? Que na cabeça dele, ele queria só os músculos da coxa. Eu ficava imaginando que o braço vai para trás, a perna vai para trás, o tronco. Então, eu já pensava nessa ideia do todo, porque é o corpo inteiro que participa. E aí eu fui correndo atrás das informações. E as aulas, hoje, eu tenho uma turma grande de senhoras, desde a época que a gente fez aquela oficina, elas continuam comigo. E é legal ver, porque assim, então, alunas estão comigo há 10 anos. E o corpo vai acompanhando, e a face, a questão do treinamento, ele é lento. A diferença de um treino, né, de muscular, que você vê o músculo ganhar força mais rápida, é um treinamento mais lento, né, em termos de visão, mas o ganho é mais constante. Então, é legal porque eu faço acompanhamento dessas senhoras, né, que hoje já passam dos 70 anos, e eu vejo isso na prática e eu acabo treinando e testando, entre aspas, com elas, tudo isso da questão da face, e elas têm uma condição muito boa, que é o que eu venho aplicando, eu vou estudando, aplicando, e tem feito bastante efeito. Nossa, que legal. E assim, o que você, que caminhos que assim que a gente pode aprender com você sobre treinar o corpo nessa concepção de integração? Vendo assim da parte do livro, né, do Tom Myers, os trilhos anatômicos, eles têm os 12 meridianos, né, do corpo, que são linhas imaginárias, e o Johannes fala, né, que não tem essa questão do osso, vai passando pela articulação. E é interessante, é uma forma de ver o corpo. Então, independente se é para o treinamento, se é para o alongamento, para o pilates, você vê se aquele trilho está fora do lugar, você tem uma melhor visão para corrigir, uma melhor visão para saber o que você tem que posicionar, o que não está fazendo parte daquela forma, para o aluno ter uma melhor performance, um melhor aproveitamento do exercício. Então, a partir dessas linhas, né, desses meridianos, o corpo se encaixa melhor. Então, se eu vejo um aluno que ele vai fazer
o exercício, sei lá, que seja puxando de novo o seu levantamento olímpico. Então, se ele já sobe com a cabeça aqui para cima, eu sei que tem uma tensão numa linha posterior na região da nuca. Então, eu sei que aqui ele está perdendo engate. Se eu posicionar melhor essa fáscia, né, esse corpo, essa unidade, ele vai ter uma melhora na posição para fazer exercício. Então, sei lá, vai fazer um stiff, que nem todo mundo faz um levantamento olímpico, mas é mais fácil. As pessoas acabam levantando muito a cabeça ou perdendo a forma da coluna, arredondando. Então, ao enxergar essas linhas, ajuda na prática do dia a dia. E daí você transfere isso para o seu tipo de treinamento. E daí eu estou pensando aqui, tem alguma coisa pedindo para que você ative alguma coisa aqui por trás, né? Por isso que você Sim. faz assim, para arrancar alguma Mas coisa. às vezes pode ser uma Daí, tensão demais, numa não, eu face sei, mas daí toracolumbar, um encurtamento de glúteo. o que dá para aprender e ensinar numa situação dessa que você está analisando com essa concepção maior é que, cara, ó, experimente aqui, ó, porque a atenção não tem que ser aqui, tem que ser mais para baixo. Então, distribui a tensão, né? Melhor... Se tem alguma coisa que está fora do trilho, alguém está fazendo mais força. E eu preciso pensar no corpo como uma unidade. E quando você coloca todo mundo trabalhando em conjunto, funciona melhor do que só uma parte fazer a força. Essa transmissão da tensão da face é algo maravilhoso, né? Tá. E do corpo em si. Tá, daí eu tenho duas perguntas, assim. Uma, como que você, o que você considera, assim, em termos práticos, para organizar uma sessão? Mas acho que outra, que até anterior a essa, como que você faz um processo educacional, assim, para a pessoa, lógico, né? Para começar a entender a sensação desse sistema integrado? Como é que eu posso pensar isso, entendeu? Para educar a pessoa para ela se ligar, sabe? Dando as informações, né? Como a face é muito a questão do sentir e perceber, não adianta falar para ela contrai o abdômen, contrai, dá informação para ela se situar dentro do corpo, porque a face ela faz uma conversa do nosso corpo com o meio externo e ela conversa o nosso meio interno com o próprio meio interno. Então, uma das partes importantes é ensinar o aluno o que ele não está mexendo ou o que ele está mexendo demais. É a percepção, é a propriocepção. Né? Então, ele tem que ter a consciência dele no ambiente. Então, eu tenho uma escoliose bem legal. Quando eu estou com a cabeça torta, eu acho que eu estou reta. Quando alguém me alinha, eu acho que eu entortei. Então, começar a perceber esses captores todos, essa sensação, para você ter a noção de onde você está, dar as informações para o corpo. E a pessoa tem que sentir. Né? Então, são informações que a pessoa consiga se posicionar. E dar informação. Se ele não está conectando um pé, se o braço dele está um pouco solto, para ele ter essa sensação do braço crescendo enquanto ele vai fazer alguma coisa, não deixar aquele braço sem função, ou aquela perna sem função, é trazer a consciência para o movimento. E numa montagem de aula, eu organizo. Se eu quero mais um enfoque numa parte anterior, por cadeias. Se eu quero mais posterior, faço a parte maior e eu faço aquela parte de lapidação, igual o Johannes falou, de partes menores, eu organizo de acordo com aquilo que eu dei prioridade numa aula. Então, dá para fazer um esquema de aula bem interessante. Pois é, daí voltando na questão anterior, daí eu fico pensando assim, tá, mas como é que eu faço para... Na verdade, assim, em termos técnicos, se eu for olhar, o que eu estava pensando é que, então, independente da técnica esportiva que eu estiver ensinando, eu tenho que pensar, assim, que o corpo inteiro está participando daquela técnica, mesmo que o meu olhar seja mais específico para algumas coisas que estão acontecendo ali. E se eu olho para isso num sentido expandido, então quer dizer que até a ponta do pé do cara tem que estar fazendo alguma coisa naquela determinada situação. Né? Eu acho que seria... É isso que me desafia a pensar, assim, sabe? O Johannes, quando eu encontrei o Johannes, foi no curso de Garuda, que até falei, Johannes, monta uma turma. Eu lembro que ele falou, a gente num dos intervalos, ele falou, estava, acho que lendo um livro, alguma coisa, se ele puder aparecer aí e participar. Ele falou, eu estou vendo aqui no trecho do livro que alguns certos movimentos da coluna só terminam quando a gente faz certos movimentos do pé. Né? Então, é o corpo todo conectado. Essa frase ficou na minha cabeça, professor. Né? E é interessante porque o pé é um captor postural importante, os olhos são captores posturais importantes, a mandíbula ele vai perceber também, então tem tudo integrado. Se você vai fazer o seu levantamento olímpico, voltando no exemplo, e você está com os pés virados para dentro, é pouco provável que você consiga uma motivação de glúteos.
Então, essa visão do todo é importante. Então, é tudo conectado a todo tempo. E assim, ó, que tipo de prática que você usa mais? É claro que você é do Pilates, né? Então acho que você puxa mais para esse lado, porque é onde a gente nada com braçadas maiores, digamos assim. Mas o que que você pensa, até mesmo se for sobre o Pilates, assim, o que que você olha no Pilates ali para te dar essas respostas que você está precisando? Eu trabalho muito com Pilates, sou apaixonada pelo método, mas eu tenho a turma de alongamento há muitos anos comigo. E dentro dos movimentos que eu vou passar como proposta de uma aula, eu tento buscar essas linhas da forma, vou dizer, mais perfeita, mas dentro de um trilho. Então, a posição da cabeça, se ela está errada, ou do quadril, os alinhamentos do pé, eu tento ver aquela forma do que eu sei que é o mais organizado possível. E a partir do que sai daquela forma, que eu acho que é um equilíbrio entre linhas, aí eu vou atuar. Então, eu faço uma noção de uma forma e tento ver onde está puxando mais. Na minha cabeça é um cabo de guerra. Então, se eu tenho uma parte que está um pouquinho mais presa, uma tensão maior, eu tenho que distribuir aquela tensão pelo resto do corpo. Então, a visão dos trilhos anatômicos, a visão da face, para o Pilates me ajuda muito em termos de correções posturais. Então, eu sei se o aluno está organizando ou não está organizando bem aquele movimento. Com as minhas aulas de personal, principalmente agora online, né, que é uma coisa que a gente não toca no aluno, né, a tela ali no touchscreen, essa visão das linhas, essas distribuições de forças e cargas ajudam muito a gente correção à distância. Porque eu sei se o aluno trouxer o joelho para dentro, ele desconectou o glúteo, né? E o ombro provavelmente vai cair, a cabeça provavelmente vai levantar. Então, essa visão, independente da prática, ela vai ser muito, muito boa, tanto à distância quanto presencial ou no touchscreen. Então, eu acho que ajuda bastante para o dia a dia, né? Para o profissional que está se formando ou acabou de se formar. Porque depois que a gente tem um tempo de prática, você enxerga isso muito mais rápido. Quando a gente sai da faculdade, parece que não segue no tiroteio e você não sabe para onde olhar. Daí você vê os professores mais experientes, nossa, mas como que você viu isso? Como que você entende isso? Acho essa visão da face é um encurtador de caminho de uma forma muito boa. Né? Ela não é de pular etapas, ela enxerga, te ensina a ter uma visão, você enxerga melhor como o corpo transmite todas essas tensões. Né? Onde tem tensão demais, a gente tem que equilibrar. Nossa, que legal. Bem, a gente tem mais 10 minutinhos, Marjorie. Você quer abordar algum assunto em especial? Se não, tem outra pergunta aqui. Bom, pode, eu acho mais fácil o pessoal perguntar, fica melhor para a gente Vamos continuar. abrir um pouquinho aqui, ó. Se alguém tiver alguma questão, comentário aí, pode aproveitar agora. Com os trilhos anatômicos, eu fiquei pensando, assim, bom tempo sobre como aplicar isso numa sequência de alongamento mais coerente, sabe? Os trilhos, quando a gente fez aquele workshop... Isso fazia massagem também, fazia manipulação também, né? Tem a questão, né, que chama de liberação miofascial, autoliberação, e a gente fez bastante coisa com a bolinha, a gente consegue soltar alguns pontos, distribuir essa tensão. É interessante, a parte mais clássica é você pegar a bolinha e passar na sola do pé e ver como isso alivia toda uma cadeia posterior, provavelmente foi um dos exercícios que a gente fez naquele workshop. E daí é uma abordagem mais terapêutica, né? A gente estava falando até agora numa coisa de condicionamento físico agora, e correção técnica, né? E agora a gente está falando de uma coisa mais terapêutica. Sim, a gente consegue aliviar bastante dores de alunos, né? Eu trabalho muito com essa questão de reabilitação. Então, às vezes no Pilates nem todo mundo vem, o médico geralmente manda porque tem dor, por mais que o Pilates seja um condicionamento físico. Né? O Johannes trabalha toda essa parte do treinamento da face e é super intenso. A gente também tem essa outra parte terapêutica que vem da linha do Tom Myers, que é pela terapia manual. A gente consegue adaptar algumas coisas, né? Utilizando foam rollers, as bolinhas e tudo mais, para a gente ter essa distribuição de tensão. Tá certo. Alguém levantou a mão aí. A Júlia, ficou uma pergunta lá do Pedro Henrique também. Qual seria o propósito da técnica FST7, já que é um trabalho também da face? Eu não sei o que é isso. Alguém entendeu? Eu não conheço a técnica. Vou passar a bola para o Como é que é a Johannes. sigla? FST7.
Pedro, se quiser abrir o microfone e comentar também, pode aproveitar, hein? Fast Structural Therapy, alguma coisa assim? Isso, é a Fast Stretch Training, acho que é Fast isso. Stretch Training, que é uma variação do grupo do Tom Myers, né? O grupo do James Earls e uma outra professora. Então, o Fast Stretching Therapy, ele é um programa de terapias manipulativas baseadas em alongamentos. E qual que é o conceito que é ela que traz, né? Principalmente, que é uma mulher. Ela faz a abordagem de suporte do corpo, mas ela cria ela mesma faz o alongamento. A pessoa fica numa questão mais passiva e ela cria os alongamentos usando a noção dos trilhos anatômicos. Né? Esse é um programa do Thomas Myers também, Fast Stretching Therapy. Eu sei qual que é. Então, o que ela faz? Ela vai trabalhar com essa noção de longas cadeias e vai, por exemplo, fazer uma integração de perna com abdômen, braço. Então, ela vai trabalhar criando, né, procurando criar essas relações entre os tecidos faciais que supostamente esse sujeito ou, de alguma forma, não vou dizer perdeu, mas ele ficou impedido de realizar a tarefa de transmissão de força interna porque teve uma cirurgia, porque teve algum impacto, teve uma lesão, ou saiu de um problema de um estiramento. O que a gente começa a fazer? Modificar os padrões de movimento de uma forma adaptativa. Mas um dos grandes problemas da fáscia é uma questão que a gente chama de aderência e adensamentos, né, que são estados pré-fibróticos. Então, essas terapias manipulativas, o Fascia Training Therapy, ela se trabalha com o conceito de que o agente estimulante do stretching é o terapeuta, inicialmente, que a pessoa não tem condições, ela não tem recursos, porque ela ainda está com, digamos, isso que a Marjorie trouxe, que a face é considerado um órgão sensorial. Então, em áreas onde esse tecido não consegue estirar, você tem uma baixa informação sensório-motora. Então, o que faz o terapeuta? O terapeuta começa a criar estiramentos para ir minimizando os efeitos desses estados pré-fibróticos, né, e reestimulando a atividade dos sensores, dos mecanorreceptores presentes e voltando, então, a criar essas linhas de conexão de uma forma sensório-motora também. Isso é porque eu tenho esse material, eu estudo bem eles. É uma parte da minha terapêutica é manipulativa, né? Que legal. A Júlia tinha uma pergunta. Se eu ajudei nas respostas, desculpa, ou se eu atrapalhei. Não, é porque, tipo, eu já ouvi, pelo que eu ouvi falar, até o ponto que eu estudei essa técnica, o pessoal usa muito na musculação, porque, assim, eles fazem um treinamento, por exemplo, de supino, aí depois que acaba de fazer o exercício, ele chega lá e alonga o peitoral todo. Exatamente, isso aí. Isso, com a intenção de aumentar, assim, o espaço para o músculo ocupar ali na face, não é isso? É o que o pessoal está usando agora, trazendo essa terapêutica para dentro do plano do treinamento no processo intervalado, né? Então, você faz uma dinâmica e ele aplica esses alongamentos para não fibrosar, não criar aderências e adensamentos. Isso dá um relaxamento mais rápido. Do ponto de vista prático, eu não sei como é que funciona, porque eu teria que ver algum estudo mais sobre isso. Mas, em tese, né, quando a gente aplica, que é uma coisa, inclusive, que eu ia falar depois, quando a gente aplica esses alongamentos, que a gente chama de alongamento da fáscia, entre um intervalo e outro, entre uma série e outra, ele tem a função de reidratar, esse é um pressuposto, e a outra, aí sim, o McGill tem um trabalho sobre isso, é desorganizar a hiperatividade dos fusos musculares. Então, baixar a ativação do fuso muscular para ele entrar descansado na fase seguinte e ter que reagrupar o exercício, as funções outra vez, porque senão você tem um déficit neural na ativação muscular. Então, ele pressupõe que você minimize o efeito do gasto, né, do estímulo excessivo, e com isso você tem uma diminuição da atividade fusal, e com isso você, digamos, entra mais relaxado para o próximo exercício. Então, te dá um descanso no intervalo. Isso tem tido resultados positivos. Agora, o estudo é por quê, mas tem sim. Inclusive, um colegão meu, o Alexandre Evangelista, tem aplicado bastante nos trabalhos dele, né?
Legal. Julia, o que manda? Então, a Marjorie falou sobre quando a gente sai da faculdade ser aquele tiroteio, a gente não saber muito bem como orientar, né? No estágio que eu faço, às vezes eu quero, tipo, que o aluno, sei lá, suba o quadril no levantamento de peso. E ele fala, suba o quadril. E ele não entende nada, ele não sobe o quadril dele. Aí vem o profissional formado, coloca o joelho para trás, e ele faz exatamente o que eu queria que ele fizesse. Aí eu fico, meu Deus, gente, como? Tipo, foi um comando que eu nunca ia pensar. Então, eu queria saber como que eu posso usar a fáscia e os trilhos anatômicos para ter essa percepção de comando, porque é muito fácil. Boa pergunta. Então, quando a gente vê o corpo, né, a gente tem que saber o que está fora do caminho. Então, se o aluno não estava percebendo, no caso que você falou, a questão do quadril, não adianta você falar para ele porque ele não percebe aquela região. Então, você pode falar. Às vezes, um toque pode resolver, mas depende da região e depende do jeito que você dá aula, você não pode tocar no aluno. Então, se você vê quem está sendo sobrecarregado, vai ser mais fácil de você dar uma dica assertiva. Então, quando a gente tem esse pensamento, que eu uso muito, da linha dos trilhos anatômicos, eu sei que uma linha anterior faz flexão do tronco, uma linha posterior faz extensão e hiperextensão. Quando eu vejo essas linhas em sinergia, se uma delas está fora da função, é mais fácil saber quem está puxando errado. Então, eu penso nesse corpo como um fio de cabo de guerra, que eles têm que estar sempre equilibrados. Se por acaso tem alguém mais forte de um lado, eu sei que alguma outra parte vai estar sendo sobrecarregada. Então, eu tenho que pegar essa partezinha de alguém que é mais forte e falar, distribui a força com seu amigo e vamos tentar manter esse cabo de guerra equilibrado. A partir das linhas que a gente vê dos trilhos anatômicos, né, essa distribuição de carga fica mais fácil para você dar suas melhores dicas. Muito legal. Não, acho que você fez uma ótima pergunta. E acho que a Marjorie trouxe os ingredientes bem importantes. Quer dizer, não adianta... Quando a fáscia, né, o que a Marjorie explicou para a gente agora há pouco, a fáscia ela é sensória, ela não é motora inicial. Não até o momento. A gente sabe que tem uma coisa motora que está nos últimos estudos desse ano, né, final do ano passado, desse ano, que estão saindo agora. Estão mostrando que a fáscia ela também tem contração e assim por diante. Mas vamos ficar no que a gente já tem certeza, que é a fáscia era um sistema sensório, ou seja, a parte da aferência de informação ela é primeiro no tecido conjuntivo, a eferência é contração muscular, tá certo? Então, não há uma aferência muscular. Toda a ação acontece no tecido conjuntivo. Isso já está mostrado na literatura. Então, não adianta você falar para a pessoa eleve o quadril se essa área não estiver podendo sofrer estiramentos ou stretchings. Então, você precisa fazer trabalhos de alongamento pré-motor, assim, ou seja, antes da sua fase principal do trabalho, na parte de preparação de movimento, fazer alguns trabalhos de estiramentos, e aí são os movimentos com balanceios ou provocação de estiramentos de área, ajudam. A outra é você tocar na pessoa, né? Você vai tocar, e depois tem gente que gosta, não gosta, isso é mais um assunto, mas vamos supor que você precise tocar. Você vai pegar uma bolinha macia, né, ou algum scoop, e vai colocar naquela área e fazer um estímulo. E você vai torcer aquela área, você vai torcer, vai fazer stretching. Né? A pessoa não está conseguindo fazer, você faz nela, porque o tecido esticou, ativa a musculatura, não tem problema. E aí ela vai sentir onde que você está falando para ela. Você fala, é aqui que eu quero que você levante, por exemplo. Então, existe, inclusive, um teste, né, que a gente usa muito, chamado teste dos 2 pontos. É um teste famoso para medir propriocepção. São colocados 2 botões e você pergunta para a pessoa qual a distância entre os 2 estímulos. Isso é um teste clássico, é um teste de ouro, né, chamado teste de ouro. O que a gente faz? Inverte, você põe os 2 dedos ou 2 coisas, né, 2 objetos ou 2 sensores e fala para a pessoa, olha, junta esses 2 pontos, afasta esses 2 pontos, e você vai estimulando até que ela fique sensorialmente ativa. Aí você pode falar para a pessoa, agora levante essa área do corpo, mas agora o córtex está ativo. E ela tem uma noção do que você está falando. Tá bom? É importante a gente entender o que a Marjorie trouxe, porque a fáscia sendo sensorial,
se ela não puder passar por momentos de estiramento, isso é uma coisa bem importante. Por que os alongamentos são importantes por conta do tecido facial? Porque uma delas é porque ele ativa a parte sensório-motora da face. Então, você tem um estímulo aferente, provocado, né? Você tem que provocar. Tá bom? Nossa, que legal. Perfeito, né? Que massa. Pessoal, a gente está encerrando então essa parte do programa e agora a gente tem a segunda parte, aquela parte de questionar assim, dicas bem práticas, né? E essa daí que vocês falaram por último são sensacionais. Queremos mais. Mas como essa parte faz parte do conteúdo exclusivo ali do curso, a gente vai ter que trocar de sala, tá? Eu já mandei